Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a meditação, Eclesiastes 7,15, que diz assim: Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo, um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa apesar de sua malignidade. Este versículo foi escrito pelo homem considerado o mais sábio do mundo, o rei Salomão. O homem que, ao substituir seu pai Davi, o maior dos reis terrenos, pediu a Deus apenas sabedoria, alegrando com tal atitude o coração de Deus, tendo o Pai Celestial, além da sabedoria, acrescentado saúde, vida longa, riquezas, poder e conquistas. Vale lembrar que foi o rei Salomão quem construiu o Templo de Jerusalém, o lugar físico de adoração a Deus. Infelizmente, Salomão, após muitas conquistas materiais, de casar com muitas mulheres, inclusive mulheres pagãs, cuja cultura adorava outros deuses, ele foi influenciado e em algum momento construiu altares ao redor de Israel e, para agradar as mulheres ou os parentes destas, desagradou a Deus e feriu sua santidade. O maior erro de Salomão foi sem dúvida o de amar muitas mulheres estrangeiras que Jeová havia dito aos filhos de Israel: Não deveis entrar no meio delas, e elas mesmas não devem entrar no vosso meio. De certo, inclinarão o vosso coração a seguir os seus deuses. A partir dos muitos excessos, seu coração foi se desviando da verdade e sabedoria, pois se deixou seduzir pelos cultos pagãos. Apesar de toda glória e riqueza, Salomão viveu dias de profunda pobreza. Seu coração apartou-se do Senhor e ele passou a explorar terrivelmente o povo, e sua vida se tornou uma enorme vaidade, algo sem sentido. Salomão foi conhecido pela sabedoria e pelas riquezas. Quem não ouviu falar dos tesouros do rei Salomão, tão evidenciados nos filmes de época? Até a rainha de Sabá decidiu visitá-lo para ver se era verdade o que diziam sobre o reinado dele. A rainha ficou impressionada com a sabedoria de Salomão e com a prosperidade do reino de Israel. Mas no final da vida, Salomão chega à seguinte conclusão: depois de conhecer os mais diversos prazeres, ele, arrependido, com dor na alma, diz em Eclesiastes 12, no último capítulo: Antes que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de te trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. No livro de Eclesiastes você vê a decadência de um homem. Ele não diz Deus me deu, ele diz eu conquistei. Fiz isso para mim, fiz aquilo para mim. Mas no final ele escreve que todos os desejos nascidos no coração do homem é como correr atrás do vento, é vaidade. Ele já não encontrava mais prazer em nada físico, em nada palpável. Deus tirou de Salomão o prazer pelas coisas, por tudo que antes lhe enchia os olhos. Deus não poderia lhe tirar a riqueza porque era promessa. Ele não podia voltar atrás em sua palavra. Salomão perdeu o prazer pelos acréscimos porque se esqueceu de Deus. A sabedoria de Salomão não o impediu de agir como um tolo. Apesar de todo o entendimento que Deus deu ao rei, ele acabou fazendo exatamente aquilo que os reis de Israel estavam proibidos de fazer. A vida de Salomão nos mostra algo muito importante. A sabedoria nos ajuda somente se dela fizermos bom uso. Através da insensatez de Salomão podemos ver que toda sabedoria do mundo não modifica nossa natureza humana. Quem dentre nós não quer ser mais honesto, mais amoroso e ter mais autocontrole do que a nossa natureza nos permite? Por essa razão, a nossa verdadeira necessidade não é por uma sabedoria de autotransformação, é pela sabedoria que vem como um presente da graça de Deus através de Cristo. Salomão foi talvez o rei mais rico e sábio que já pisou sobre a terra. Mas isso nada impediu de ser subjugado pelos prazeres mundanos, das idolatrias e do afastamento do Senhor, numa busca pela autorrealização. A sua história talvez seja um dos maiores exemplos para nós hoje, para não cometermos os mesmos erros. Afinal, Jesus também fez um grande questionamento. Está lá em Mateus 16, 26, que pergunta assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Oração. Pai Celeste, por favor,
Ajuda-nos a nunca esquecer que precisamos da sabedoria que aponta e flui do seu Filho Jesus. Por favor, capacita-nos a ser eternamente gratos a Jesus pelo seu sacrifício e na completa dependência do seu Espírito para nos mostrar a sabedoria que lhe glorifique para todo sempre. Graça e paz.